Olá, pessoal. Então vamos utilizar a velocidade relativa que a gente falou no vídeo anterior entre dois corpos que caminham no mesmo sentido e em sentidos opostos para resolver problemas envolvendo encontro e ultrapassagem, tá? Entre corpos que realizam movimento uniforme, tá bom? Então vamos falar sobre isso. Nós temos aqui, ó, dois automóveis que estão caminhando em sentidos opostos. E essas são as suas velocidades em relação à Terra. São as velocidades informadas pelos seus velocímetros, tá? Mas qual é a velocidade relativa entre eles, né? Ora, se dois corpos caminham em sentidos opostos, a velocidade relativa entre eles é a soma de suas velocidades em relação à Terra, né? Então, se eles estão caminhando em sentidos opostos aqui, a velocidade relativa seria 200. O que significa dizer isso? 200 km por hora. É como se B estivesse parado e A se aproximasse dele a 200 km por hora, tá? Se houvesse aqui uma batida, né? Um observador, o motorista do automóvel B, iria dizer que o automóvel A bateu nele a 200 km por hora. Então, como é que eu faço para encontrar ou para determinar o tempo de encontro, né? Utilizando velocidade relativa. Bem, isso vai depender da distância, né? Entre os automóveis, né? Então, vamos supor, para facilitar as nossas contas, que a distância inicial entre A e B seja de 1.000 km, né? Então, eu poderia fazer uma regrinha de 3 para encontrar esse tempo de encontro, né? Tá? Ou seja, se em cada hora A percorre 200 quilômetros em relação a B, então para percorrer os 1.000 km, A iria gastar, resolvendo a regrinha de 3, 5 horas, né? Agora eu poderia também utilizar a equação, ó, ΔS é VT. A distância que A percorre em relação a B é a velocidade de A em relação a B vezes o tempo, né? O tempo de encontro. A distância que A percorreu em relação a B foi 1.000 km. A velocidade de A em relação a B, 200 km por hora. Então, o tempo de encontro seria 1.000 sobre 200, né? 5 horas. Ok? Agora, se eu quisesse determinar a distância que os automóveis percorrem, de fato, em relação à Terra, então eu teria, porque a distância que A percorre e que B percorre em relação à Terra, até o encontro, vão ser essas aqui, né? Essa é a distância que A percorreu, essa é a distância que B percorreu em relação à Terra. Então bastaria eu pegar as velocidades dos automóveis em relação à Terra, né? A distância que A percorreu foi a velocidade de A em relação à Terra vezes o tempo de encontro, que foi 5 horas. A gente já calculou. Então, a distância que A percorreu em relação à Terra foi de 600 quilômetros. E a distância que B percorreu, a velocidade de B, né? Pega a velocidade de B em relação à Terra e multiplica pelo tempo de encontro, que foi de 5 horas. Então, em relação à Terra, A percorreu 600 quilômetros, B percorreu 400 quilômetros. Tá bom? Então vejamos aqui esse outro exemplo que já foi resolvido, né? No vídeo anterior, utilizando as equações, né? A gente viu que para encontrar o tempo de encontro, a gente tem que encontrar a equação horária de A e de B. Aí no momento do encontro, iguala as equações. Aí encontra o tempo de encontro, né? Para encontrar a posição de encontro, substitui o tempo de encontro em uma das duas equações, né? Mas aqui
utilizando velocidade relativa fica muito mais simples, né? Eu tenho aqui as velocidades de A e de B em relação à Terra, né? Então, se eu posso tomar B como referencial, por exemplo, né? Então, B fica parado, B é o referencial, e A se aproxima de B com a velocidade relativa, que é a soma, né? 2 mais 1, 3. Então, A vai se aproximar de B com a velocidade de 3 metros por segundo. Isso é a velocidade de A em relação a B, né? Então, até A encontrar B, A vai percorrer uma distância de 30 metros, né? Então, como é que a gente pode resolver o problema aqui, ó? Encontrar o tempo de encontro. Posso utilizar uma regrinha de 3. Em cada segundo, A percorre, não é? 3 metros em relação a B, tá? Então, em quanto tempo A vai percorrer 30 metros? Então, resolvendo a equação, eu encontro 10 segundos, né? Ou eu utilizo a equação, a distância que A percorre em relação a B, 30 metros, a velocidade de A em relação a B, 3 metros por segundo, e aí o tempo de encontro seria de 10 segundos, né? Agora, se os corpos caminham no mesmo sentido, né? Então a velocidade relativa entre eles, tá? É a diferença de suas velocidades em relação à Terra. Então a velocidade de A em relação a B seria de 120 menos 40, né? É como se B estivesse parado e A se aproximasse dele a 40 km por hora, tá? Então, qual é o tempo que A leva para encontrar B, né? Isso vai depender da distância entre A e B. Então, para facilitar, vamos supor que a distância seja de 1.000 km, né? Então, para encontrar o tempo de encontro, faça a regrinha de 3. Se em cada hora, né, A percorre em relação a B, né, 40 quilômetros, então qual é o tempo que A vai percorrer 1.000 quilômetros, né? Porque para A encontrar B, com essa velocidade relativa, né, B vai estar parado, A vai ter que percorrer 1.000 quilômetros. Então isso vai me dar 1.000 sobre 40, 25 horas. Ou eu faço distância, velocidade vezes tempo, né? A distância que A percorreu em relação a B é a velocidade de A em relação a B vezes o tempo de encontro. A distância é 1.000, a velocidade 40 vezes t, né? Isso vai me dar 25 horas, tá? Então o tempo de encontro aqui seria de 25 horas, ok? Agora, qual foi a distância que A e B percorreram em relação à Terra, né? Porque em relação à Terra, B não está parado. Então, em relação à Terra, o corpo A, ele percorreu uma distância muito maior do que 1.000, né? Até o encontro. Essa foi a distância percorrida por A e essa distância percorrida por B. Então, o que é que eu faço? Eu utilizo a equação. A distância percorrida por A em relação à Terra é a velocidade de A em relação à Terra vezes o tempo de encontro. A velocidade de A é 120 em relação à Terra, o tempo de encontro 25, né? Que a gente já viu. Então a distância que A percorreu em relação à Terra foi de 3.000 quilômetros. Agora, a distância que B percorreu é a velocidade de B vezes o tempo de encontro, né? Então a distância que B percorreu em relação à Terra foi a velocidade de B em relação à Terra, que é 80, vezes o tempo de encontro, que é 25. Então, isso me dá 2.000 quilômetros, tá? Então, como é que eu encontraria aqui o tempo de encontro, né? Aí, agora os corpos estão caminhando no mesmo sentido. Então, é como se B estivesse parado, né? Eu tomei B como referencial. E A se aproxima de B com a velocidade relativa entre eles.
né? Como eles estão caminhando no mesmo sentido, a velocidade relativa é a maior menos a menor. 2 menos 1 metro por segundo, né? Então, até encontrar B com essa velocidade, A vai percorrer 30 metros, né? Porque B está parado em relação a B. Então, utilizando aqui uma regrinha de 3, ó, em cada segundo, A percorre 1 metro, tá? Então, para percorrer os 30 metros, né? Qual vai ser o tempo gasto, né? Qual é o tempo de encontro aqui? Isso vai me dar 30 segundos. Eu também poderia utilizar a equação, né? ΔS é igual a VT, né? Qual é a distância que A percorre em relação a B? 30 metros. Então, qual é a velocidade de A em relação a B? 1 metro por segundo. Isso me dá 30 segundos. Então, tanto faz eu utilizar a equação ou simplesmente resolver o problema utilizando uma regrinha de 3, tá bom? A gente também pode usar a velocidade relativa para facilitar, né, os cálculos de tempo de ultrapassagem. Por exemplo, eu tenho aqui uma questão que diz: um automóvel pretende ultrapassar um caminhão conforme mostra a figura abaixo. Tanto o automóvel como o caminhão realizam um movimento uniforme com velocidades de 25 e 5 metros por segundo, respectivamente. Essas são as velocidades do automóvel e do caminhão, velocidades escalares, né? Em relação à Terra. Determina o tempo de ultrapassagem e a distância que o automóvel percorre, né, durante a ultrapassagem. Então, como é que a gente pode fazer isso? A ultrapassagem ela começa quando a parte dianteira do automóvel coincide com a parte traseira, né, do caminhão. E ela vai terminar quando a parte traseira do automóvel coincide com a parte dianteira do caminhão. O que importa é o início e o fim, tá? Então, como é que eu posso utilizar a velocidade relativa para resolver de maneira mais simples esse problema envolvendo ultrapassagem, né? Tá? Porque eu posso também resolver utilizando as equações, fica mais trabalhoso. Bem, primeiro entenda que durante aqui a ultrapassagem, ou seja, na ultrapassagem, as dimensões dos carros envolvidos são importantes, né? Uma coisa é a gente ultrapassar um carro de passeio, uma outra coisa é a gente ultrapassar um caminhão, né? Um ônibus, que tem uma extensão maior. Uma outra coisa importante na ultrapassagem são as velocidades, né? Envolvidas, né? Quanto maior for a velocidade do carro que a gente vai ultrapassar, maior também é o tempo que a gente vai gastar, né, para uma determinada velocidade que a gente desenvolva. Então, as velocidades envolvidas aqui são 5 e 25, tá? Então, eu posso considerar que o automóvel está parado, né? Eu tomo ele como referencial, tá? Então, o automóvel vai passar por ele com a velocidade relativa entre eles. Como eles estão caminhando no mesmo sentido, a velocidade relativa é a velocidade, né, maior, que é 25, menos a velocidade menor, que é 5. Então, isso vai me dar 20, né? Então, o automóvel vai passar pelo caminhão com a velocidade de 20 metros por segundo. Essa é a velocidade relativa entre eles, né? Então, eu tenho aqui o início da ultrapassagem e tenho aqui o término da ultrapassagem. Qual foi a distância que o automóvel percorreu em relação ao caminhão? Ora, basta a distância percorrida pelo automóvel é a própria distância percorrida por um ponto qualquer do automóvel. Então, se eu pegar aqui a traseira do automóvel, qual foi a distância que a traseira percorreu? 4 mais 21, né? Que isso vai me dar 25, né? Então, utilizando a equação, a distância que o automóvel percorre em relação ao caminhão é a velocidade do automóvel em relação ao caminhão vezes o tempo de ultrapassagem.
Não é? A distância que o automóvel percorre é 25 em relação ao caminhão. A velocidade do automóvel em relação ao caminhão é 20. Isso me dá 25 sobre 20, que é 1,25 segundos. Tá bom? Agora, uma coisa é a distância que o automóvel percorre em relação ao caminhão. Uma outra coisa é a distância que o automóvel percorre em relação à terra. Porque em relação à terra o caminhão não está parado, né? Então, como é que a gente faz? Neste caso, a gente vai pegar a velocidade do automóvel em relação à terra, né? Então, isso vai me dar a velocidade do automóvel em relação à terra é 25, o tempo de ultrapassagem é 1,25. Fazendo essas continhas aqui, eu encontro 31,25 metros. Se eu quisesse saber, calcular a distância que o caminhão percorreu em relação à terra, né? Bastaria pegar a velocidade do caminhão, né, em relação à terra, que é 5, e multiplicar pelo tempo de encontro, que é 1,25, né? Ok, pessoal? Vejamos mais esse exemplo aqui, ó. O campeão olímpico Usain Bolt pretende ultrapassar um ciclista que se move a 9 metros por segundo, admitindo que Usain desenvolveu uma velocidade constante igual a 9,2 metros por segundo durante a ultrapassagem. Determina o tempo de ultrapassagem e a distância que ele percorreu durante a ultrapassagem. A bicicleta tem 2 metros de comprimento, tá? Então, como é que a gente faz aqui, ó? Então, isso aqui é o início da ultrapassagem, né? Quando usa, né, chega, atinge a parte traseira, né, da bicicleta. E isso aqui seria, se eu tomar a bicicleta como referencial, né? Então a bicicleta para, tá? E usa até ultrapassar a bicicleta, ó, vai percorrer uma distância igual ao próprio comprimento da bicicleta, né? Então nós temos aqui o início e o término da ultrapassagem, tá? Então, a velocidade de uso em relação à Terra é 9,2, a velocidade da bicicleta é 9. Então, a distância que Usain percorreu em relação à bicicleta foi 2 metros. A velocidade de Usain em relação à bicicleta, velocidade relativa entre eles, né, a maior menos a menor, já que eles estão caminhando no mesmo sentido, né? Então, 9,2 menos 9. Isso dá 2 igual a 0,2 t. Então, t é igual a 10 segundos. Isso é a velocidade, isso é o tempo de ultrapassagem. Agora, se eu quiser calcular a distância que Usain percorreu em relação à Terra, então vai dar uma distância muito maior, porque em relação à Terra a bicicleta não está parada, né? Isso aqui é o início da ultrapassagem e isso aqui seria o final da ultrapassagem, né? O início é quando o uso chega na parte traseira da bicicleta, o término é quando ele chega na parte dianteira. Isso seria a distância que a bicicleta percorreu durante a ultrapassagem. Então, a distância que o uso percorreu em relação à Terra, tá? Durante a ultrapassagem, é a velocidade dele em relação à Terra, 9,2, né? Vezes o tempo de ultrapassagem, que foi 10. Então, a distância que Usain percorreu em relação à Terra, né, durante a ultrapassagem foi de 92 metros. Se eu quisesse a distância que a bicicleta percorreu, eu pegaria a velocidade da bicicleta, 9, vezes o tempo de ultrapassagem, que daria 90 metros. Ok?